Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Entramos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um dia, mais uma manhã que o Senhor preparou para nós. E vamos agradecer ao Senhor pela noite de sono, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado, pelo dom da vida. Gratidão, Senhor, por tudo. E nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor. Tudo que nós vamos fazer, eu consagro a Ti, ó Pai. Eu consagro essa pessoa, a família dela, todos que vão ouvir esta palavra, que sejam beneficiados pelo poder da palavra, pelo poder que vem do alto, que a graça do Senhor esteja conosco. Nesta manhã o Senhor possa visitar aquele que está caído, levantando, aquele que se encontra triste, angustiado, enfermo, que o Senhor possa curar e libertar para a honra e glória do Senhor e para o bem da Santa Igreja. Amém? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de juntos podermos meditar na palavra do Senhor que está aqui no livro de Romanos, capítulo 12. Os versículos são do 1 ao 8, que vai nos falar sobre a prática da justiça pela renovação do entendimento. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé em que Deus repartiu a cada um. Louvado seja Deus, porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é para profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja a ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou que quem exorta, use esse dom em exortar, e que reparte, faça com liberalidade o que preside. Com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Louvado seja Deus. Então, está aqui as regras para que nós venhamos a transformar esse mundo, né? Através da renovação do nosso entendimento. E quem faz essa renovação? É a graça de Deus que está sobre nós, já foi derramada essa graça através do Espírito Santo. E quando desde quando nós éramos ainda pecadores, informes, no ventre da nossa mãe já existia essa graça. E pela graça somos salvos, e não vem de nós, é dom de Deus. Mas esses dons Deus nos dá deliberadamente. O Senhor nos dá esses dons para que a gente venha a usar, né, para ajudar as outras pessoas. Ele fala, a palavra nos fala que nós somos usados de diferentes dons, né? Às vezes um tem um dom de ensinar, o outro já tem de exortar, né? O outro já tem um dom, né, para dar profecia. E cada um que tem o dom que Deus deu, use de forma a qual vai ajudar a igreja.
porque em Cristo nós somos um. Deus, Cristo é o corpo, nós somos, Cristo é o cabeça, nós somos os membros desse corpo de Cristo. Aleluia. Por isso nós temos que ajudar um ao outro. Deus ele dá o dom, não é para que a gente enterre o talento, né? Como tem a parábola dos talentos, não é para a gente enterrar, é para a gente fazer esse talento, né, prosperar, né? E que a prosperidade do Senhor, os dons, nós venhamos ser prósperos de dons. Aleluia. É a melhor prosperidade, é ter os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, né? De sermos pessoas a qual, né, fazer bem aos outros e também nos sentimos bem na companhia das outras pessoas, amar um ao outro. Aleluia. Essa palavra ela nos fala de transformação, né? Pela renovação da nossa mente. Agora nós temos uma mente renovada, transformada pelo poder de Deus. A importância de usar os dons dados por Deus com sabedoria e a unidade do corpo, né? O corpo de Cristo, onde cada um membro tem um papel fundamental, né? Então, se nós somos membros do corpo de Cristo, cada um de nós temos um papel fundamental na presença dele, para a obra do Senhor, aleluia, para a edificação da igreja, a noiva de Cristo. O Senhor nos chama a viver uma vida dedicada a Ele, usando os nossos dons para servir aos outros e reconhecendo a importância da unidade. Tá vendo? Nós temos que usar os dons para servir as outras pessoas, não para nós mesmos, só para o nosso mundo, né? O nosso mundinho, né? Eu louvo a Deus que hoje, né, Deus nos concedeu, sempre teve, né, meios para poder a palavra do Senhor ser expandida, né? No tempo de Paulo, Paulo ia até andando ou ia, né, montado num animal, mas ele ia levar a palavra em cada lugar que Paulo chegava. O evangelho era pregado, a palavra de Deus era mostrado, um Deus vivo que pode transformar vidas. Aleluia, né? Quem sabe você está precisando dessa transformação ou tem alguém na sua família precisando dessa transformação. Aleluia, todos os dias eu reconheço que eu preciso ser transformada dia após dia. E essa mudança não vem repentina, nós temos que conquistar todos os dias e, né, a permanecer, ter uma mente renovada, transformada pelo poder de Deus. E saibas que Deus ele tem poder para transformar essa situação aí, essa maldição em bênção. Aquilo que hoje é maldição, Deus ele pode transformar em bênção. Aleluia. Eu me lembro, né? Eu sei, hoje eu entendo que desde que eu me entendi como gente, que eu era uma menina assim que não me sentia amada. Eu era assim, me sentia bem turbada. Eu acredito que eu já sofri a rejeição desde o ventre da minha mãe, que uma gravidez turbulenta, fui crescida em um lar disfuncional, né, aonde não tinha paz, né? A paz ali não tinha nem no nome. Mas aquilo que era para dar errado, Deus chega e transforma em bênção. Aquilo que era para ser maldição, o inimigo já tentou várias vezes contra a minha vida, mas Deus ele pegou essa pessoa que era para ser maldita e transformou em bênção. Então Deus pode transformar a tua vida também. Ontem eu estava vendo uma cena que me chocou. Eu fiquei muito triste, né? Veio lágrimas nos meus olhos. E ao lembrar ainda fico triste que uma pessoa a qual eu cresci, né, vendo que é uma pessoa de bem, uma pessoa que teve uma profissão,
bem-sucedido e hoje se encontra no alcoolismo, né? Bebe tanto que fica sentado ou deitado, não aguenta nem andar. E eu fiquei olhando assim, e eu sei que Deus tem poder para mudar, para transformar. Ele transformou a minha vida. Vocês estão vendo aqui uma mulher que quase entra no alcoolismo, né? Que por pouco eu não virei uma alcoólatra, fumava, eu era terrível, eu era vazia, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, eu recebi transformação. Pode alguém hoje olhar para mim e dizer, não mudou nada, tal, criticar, mas eu sei de onde Deus me tirou. Hoje eu posso pregar um Deus que transforma a mente, transforma coração. Aquelas palavras que era dura, que era de brigona, era de dar porrada. Hoje Deus usa as minhas mãos para a glória do nome dele, para abençoar vidas. Aleluia. Deus pode fazer. Ele pode transformar. O mais vil pecador. Esta palavra tem poder, porque ela tem a ação do Espírito Santo. Aleluia. A palavra de Deus tem poder. Tem tanto poder que ele disse, haja céu, haja terra, água, haja luz, e tudo foi se fazendo pelo poder da palavra. O único ser vivo que ele fez, sem precisar dizer haja homem, foi nós. Ele fez com as mãos poderosas dele. Por isso nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, temos o Espírito Santo em nossa vida, vamos usar os dons que o Senhor nos dá para outras vidas, edificar outras vidas. Aleluia. A graça de Deus, ela se manifesta em diferentes dons e cada um deve usá-los para a edificação do corpo de Cristo e para o bem de todos. Aleluia. Então, deixe essa graça, a graça do Espírito Santo ser derramada sobre ti. Deus, ele quer transformar todo o teu ser. Ele tem poder para te libertar dos vícios. Ele tem poder, mãe, para libertar teu filho. Aleluia. Eu tenho visto, irmãs, cada dia a transformação na minha vida, na vida dos meus filhos. Aleluia. Teve uma época da minha vida, eu trago histórias verídicas da minha vida. Eu sempre falo para Deus, eu não quero viver só do milagre dos outros. Eu não quero viver só olhando para as bênçãos dos outros. Eu quero ver essas bênçãos, esse milagre na minha vida, Senhor. Para que eu possa contar, né, saber, não só para me gloriar e nem para tentar, Deus, eu só acredito que o Senhor faz se o Senhor fizer na minha vida. Não é isso. É para a glória do nome do Senhor. É por isso que eu peço, Deus, faça na minha vida. Me mostre o teu poder. Se você pedir a Deus, né, talvez você não receba de imediato. Porque teve muita coisa na minha vida que eu tive que pedir, anos. E Deus já me concedeu. Ainda falta muitas coisas, né, para Deus concluir na minha vida. Mas hoje eu posso dizer que eu sou feliz em Cristo. Eu posso dizer que hoje eu sou uma mulher abençoada, tenho meus filhos perto de mim, já tenho a dádiva de ser avó. O inimigo, ele marcou uma sentença, né, de morte para a minha vida, mas Jesus veio e me deu vida com abundância. Deus, ele pode te dar também, transformar todo o teu ser. Aleluia. Hoje eu vivo os milagres de Deus na minha vida. Porque teve uma época da minha vida que eu vivi muito turbada, passei muitas dificuldades, assim, né? Até com meu próprio filho, batia de frente um com o outro, né? E ali saiu totalmente o espírito de mansidão e vinha, né? Me atacava meu filho e a gente, né, vivia como se fosse dois estranhos. Mas ali eu entendi que com o poder da minha carne, eu não ia, com o braço da carne, eu não ia conseguir. E teve momentos de eu ver o perigo e eu ter que me calar.
E Deus dizia assim: se cale que eu vou te dar vitória. E eu só chorava para Deus. E quem chora para Deus tem resposta. A tua lágrima é uma frase para Deus. Você, mãe, que está chorando. Eu falo mãe porque as mães às vezes, né, sofrem mais. Todo mundo pode abandonar o filho, mas uma mãe que é mãe, ela não abandona. Aleluia. Você que está chorando, pedindo a Deus que transforme a vida do teu filho. Ei, eu quero te dizer que Deus pode. Deus transforma o mais vil pecador. Deus, Ele quer dar paz. Ele quer renovar a tua mente com renovação do entendimento em Cristo Jesus. Se cale, porque quando nós nos calamos, Deus, Ele fala por nós. Teve momentos de eu acordar e eu saber, Deus falar para mim, seu filho não está bem. E eu ali chorar, em silêncio nas madrugadas. E Deus fez o quê? Trouxe meu filho para perto de mim. Hoje meu filho é uma bênção na minha vida. Né? Se eu for escrever a minha história, dá um livro de superação. Quem olha para você, olha para mim, pensa que a gente não passou nada para hoje estar glorificando o nome do Senhor. Mas nós passamos, né? A gente passa por adversidade, por dificuldades, né? Sofremos afrontas, críticas, mas nós temos que olhar para o alvo que é Cristo. Jesus disse: olhai para mim e sereis salvo. Ele não manda você olhar para o ser humano para ser salvo, para ser liberto. No ser humano é só para nos ajudar, nos dar uma palavra, nos dar um aconselhamento, nos dar uma direção em Cristo. E ter cuidado com quem você fala, porque às vezes tem pessoas que em vez de te ajudar, atrapalha, te dá opiniões erradas para você agir errado. Aleluia, né? Quantas vezes eu já ouvi, se fosse eu, dava um tapa no meio da cara, mas falei, não, violência gera violência. Então a gente tem que agir com mansidão e todos os dias conquistar, né, os dons de Deus, o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. É uma busca, é uma cultivação, é cultivar isso em nossas vidas, porque a nossa natureza é terrível. A nossa natureza é terrível e nós temos que saber separar, né? Eu sei que se eu for estender a história aqui vai render, né? Mas eu só vou falar até onde o Espírito Santo me concede falar. Aleluia. Mas te falando, você que está passando por momentos difíceis, dificuldade, seja renovado hoje. Não se conforme com este mundo. Às vezes o mundo quer nos levar, né, a dispersar, sair do centro da vontade de Deus. Mas olhe sempre para Cristo. Louvado seja Deus. Os que amam a Cristo devem se destacar no mundo aos que rodeiam, né? Que os rodeia. Podemos nos sentir ameaçados pelos que discordam de nós e tentando nos misturar, não sermos reconhecidos como seguidores de Cristo, né? É isso que o mundo faz. Tenta nos desviar a todo momento. Entretanto, o apóstolo Paulo nos encoraja a oferecer nosso corpo como um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, representando Jesus em todos os aspectos. Amigos ou familiares podemos tentar nos influenciar com o comportamento e os costumes deste mundo. Entretanto, podemos demonstrar a quem servimos ao alinhar nossa vida com as verdades que cremos como filhos de Deus, quando obedecemos às Escrituras e refletimos sobre o caráter amoroso de Deus. Aleluia! Nossa vida nos serve de exemplo de que as recompensas de sermos
obedientes serão sempre maiores que qualquer perda. Como você imitará Jesus hoje? Olha a pergunta. Como você imitará Jesus hoje? Jesus é o quê? É manso. Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Então, entregue seu fardo, entregue tudo a Ele, porque o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Não carregue essa cruz sozinha, não carregue esse fardo sozinha, nem sozinho. Entregue a Deus, divida com Deus, porque Ele vai carregar para você e vai ficar bem levinho. Mas temos que ser humilde para fazer isso. Reconhecer que Deus vai cuidar de tudo e nós nos calar e Ele falar por nós. É Ele que peleja por nós, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Oremos, querido Deus, querido Jesus, por favor, dar-nos coragem e confiança para refletir o teu amor aos outros. Amém. Graças a Deus. E que todos tenham um sábado abençoado, um dia de vitória, né? E que a nossa mente seja renovada e transformada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus.